Você já ouviu falar sobre a maldição de Noé? Mas será que conhece todos os detalhes ocultos por trás dessa história? A Bíblia nos conta que Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha, se embriagou e foi visto nu por seu filho Cam. Quando Noé desperta, ele não apenas fica furioso, mas lança uma maldição sobre seu neto, Canaã. Mas por que exatamente Noé tomou essa atitude? O que realmente aconteceu na tenda? E por que a punição recaiu sobre Canaã e não sobre Cam? Essa passagem bíblica levanta mais perguntas do que respostas, e é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. O relato tradicional da Bíblia, encontrado em Gênesis 9:20 a 27, nos dá a versão mais conhecida da história. Noé se torna um agricultor, planta uma vinha e, ao beber do vinho, acaba ficando embriagado. Cam, seu filho, o vê nu e, ao invés de cobri-lo, vai contar aos seus irmãos Sem e Jafé. Os dois irmãos entram de costas na tenda para cobrir Noé, sem olhar para sua nudez. Quando Noé desperta, amaldiçoa Canaã, filho de Cam, dizendo que ele será servo de seus irmãos. Essa é a versão que a maioria das pessoas conhece. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que há elementos que parecem não se encaixar. A primeira questão é: por que Noé reagiu de forma tão extrema? Será que ver a nudez do pai era um erro tão grave a ponto de justificar uma maldição sobre toda uma geração? O que exatamente significa ver a nudez do pai no contexto bíblico? Algumas interpretações sugerem que essa expressão pode ter um significado mais profundo do que um simples olhar. Em Levítico, por exemplo, expressões semelhantes são usadas para se referir a atos de desonra e até mesmo abusos. Isso levanta a possibilidade de que algo mais tenha acontecido na tenda de Noé, algo que o texto bíblico não descreve diretamente. Outro grande mistério dessa passagem é por que a maldição recaiu sobre Canaã, filho de Cam, e não sobre Cam diretamente. Em toda a narrativa, Cam é o responsável pelo erro, mas quem sofre as consequências é seu filho. Será que Noé estava prevendo algo sobre a descendência de Canaã? Ou será que essa maldição tinha um significado mais simbólico, relacionado às futuras nações que descendem dele? Para entender melhor esse mistério, precisamos analisar fontes além da Bíblia tradicional. Alguns textos apócrifos e interpretações rabínicas lançam luz sobre possíveis significados ocultos dessa passagem. O livro dos Jubileus, por exemplo, traz uma versão mais detalhada do episódio, sugerindo que houve um conflito mais grave entre Noé e Cam do que apenas um olhar indiscreto. Algumas tradições judaicas também interpretam esse episódio de maneiras diferentes, sugerindo que o ato de Cam pode ter envolvido uma tentativa de usurpação da liderança familiar, ou até mesmo um ato de humilhação intencional. Outro detalhe interessante é a relação dessa maldição com o futuro dos descendentes de Canaã. Na Bíblia, os cananeus se tornam um dos maiores adversários do povo de Israel. As cidades de Canaã, como Sodoma e Gomorra, são mencionadas em diversos momentos como centros de corrupção e idolatria. Será que essa maldição de Noé foi uma profecia sobre o futuro dessas nações? Ou será que esse episódio foi usado posteriormente para justificar conflitos entre povos rivais? Ao longo da história, essa maldição foi interpretada de diversas formas, algumas delas altamente controversas. Em alguns períodos, essa passagem foi usada erroneamente para justificar ideologias de supremacia racial, algo que não tem fundamento bíblico, mas que infelizmente marcou a forma como esse texto foi lido por certas culturas. Isso nos mostra como é importante entender o contexto histórico e teológico das Escrituras, sem distorções. Mas o que essa história nos ensina? Será que podemos extrair lições espirituais desse episódio? A Bíblia frequentemente usa eventos históricos para ensinar princípios mais profundos sobre moralidade, respeito e consequências. Um dos ensinamentos que podemos tirar dessa passagem é a importância do respeito às autoridades e aos laços familiares. Além disso, essa história nos mostra que as decisões de uma geração podem afetar as próximas, algo que vemos repetidamente nas Escrituras. O simbolismo do vinho, da nudez e da maldição também pode ser analisado sob uma perspectiva espiritual. O vinho muitas vezes representa alegria e bênção,
mas também pode simbolizar a falta de controle e as consequências da imprudência. A nudez, por sua vez, representa vulnerabilidade, e a maneira como reagimos à vulnerabilidade dos outros pode revelar muito sobre nosso caráter. Já a maldição de Canaã pode nos ensinar sobre o poder das palavras e das profecias na tradição bíblica. No final das contas, a história de Noé e Cam continua sendo um dos maiores mistérios das Escrituras. Alguns acreditam que nunca teremos uma resposta definitiva sobre o que realmente aconteceu, enquanto outros buscam conexões com textos antigos e tradições judaicas para tentar entender o que foi omitido. O que podemos afirmar com certeza é que essa passagem tem múltiplas camadas de interpretação, e cada uma delas pode nos ensinar algo novo sobre a Bíblia e sobre nós mesmos. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a maldição de Noé foi um castigo justo ou há algo mais por trás dessa história que ainda não compreendemos completamente? Será que há um significado oculto que passou despercebido ao longo dos séculos? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão sobre esse mistério. Se esse vídeo trouxe reflexões novas para você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre os mistérios da Bíblia. Compartilhe esse conhecimento com quem também busca entender as Escrituras de forma mais profunda. Nos vemos no próximo vídeo.